falar sobre o sistema de iluminação, tá? Localização dos componentes, tá? O número 1 do trator, tá? Faróis dianteiros externos. Número 2, luz de direção, farol alto e baixo. Número 3, faróis dianteiros da coluna cabine. 4, luzes indicadoras de direção. 5, faróis do teto, traseira cabine. 6, faróis paralama dianteiro. 7, sinaleiras de luzes de posição traseira. E no painel Command Center, o 1A, interruptor de luzes. 2A, interruptor de faróis. 3A, interruptor de luzes de alerta. Botão B1, botão giratório. O 2B, interruptor de seleção. 1C, indicador de ligado e desligado. E 2C, indicador de posição do interruptor 2A. Então, seleciono qual é a lâmpada ou farol que eu quero manter funcionando, pelo botão de seleção. Configuro ela para fazer a ligação na primeira, na segunda posição ou na terceira posição, tá? Então, faço as configurações de acordo com a maneira que o operador entende que fica mais fácil para ser utilizado. Sistema de iluminação. Setas direcionais. Coloca o interruptor 1 para a posição D. A controladora CAB recebe um sinal e aciona as luzes indicadoras de direção do lado direito. Coloque o interruptor 1 na posição E. E a controladora CAB recebe o sinal e aciona as luzes indicadoras na direção do lado esquerdo. Ao pressionar o interruptor da luz de alerta, número 2, a controladora CAB aciona as luzes indicadoras de ambos os lados, esquerdo e direito. Então, ela pisca no painel e as luzes externas do lado esquerdo e do lado direito. Teste da chave de setas direcionais de luz de alerta. Utilize o multímetro digital para testar a tensão de alimentação nos terminais 7 e 5 do conector do módulo da coluna de direção, de acordo com a seguinte especificação, tá? Com a chave ligada, a tensão de alimentação deve estar entre 12,5 e 14,5 volts. Então, o teste é feito nos terminais 7 e 5 do conector do módulo. Teste do interruptor. Ao pressionar o interruptor 1, a unidade de controle CAB recebe um sinal de acionamento das luzes de alerta. O circuito de luzes de alerta é protegido pelo fusível F57. Então, se eu fizer o acionamento e não funcionar, o primeiro cara que eu tenho que olhar é o fusível F57. Nas entradas do interruptor de luzes de alerta estão representadas no endereço 014 da CAB, tá? O módulo da cabine. Então, faço o teste do fusível. Se o fusível tiver tudo ok, eu testo, faço as entradas, verifico as entradas no endereço 014 da CAB. Teste do interruptor, tá? Utilizo o multímetro digital para testar a tensão de alimentação do terminal C. Do conector interruptor 1, a luz de alerta de acordo com as seguintes especificações, tá? Com a chave ligada, a tensão de alimentação no terminal C deve ser de 12,5 a 14,5 volts.
Chave giratória de luzes. Ao acionar a chave giratória de luzes, né, de estrada, a unidade de controle CAB recebe um sinal para acionar as luzes de estrada. As entradas da chave giratória de luzes no interruptor do farol são representadas no endereço 015 da CAB. Tá? Então, esse é o interruptor e eles são representadas no endereço 015 da unidade de controle da cabine. Teste da chave giratória. Utilize um multímetro digital para testar a tensão de alimentação no terminal B. Tá? Então, coloco o teste no terminal B do conector de chave giratória, de acordo com as seguintes especificações. Tá? Com a chave de partida ligada, eu tenho que ter alimentação de 12,5 a 14 volts. Tá? Então, eu tenho que ter essa tensão chegando para poder testar o terminal. Interruptores das luzes de campo. Ao pressionar o interruptor das luzes de campo, a unidade de controle CAB recebe o sinal indicando que as luzes operacionais estão programadas no Command Center para serem ligadas. As entradas do interruptor de luzes programáveis e do interruptor de farol são representadas no endereço 015 do módulo CAB. Teste do interruptor. Com o multímetro digital, testar a tensão da alimentação no terminal A do conector 1, do interruptor 1, das luzes de campo, de acordo com as seguintes especificações. Tá? No pino A, somente terá alimentação 12 volts se a chave giratória de giratória número 2 estiver na posição campo. No interruptor de luz de campo, a chave de partida ligada, a tensão de alimentação deve ser 12,5 a 14 volts. Então, eu ligo a chave giratória para a posição campo e testo o pino A, se ele vai ter tensão de 12,5 a 14 volts. Cabine e acessórios. O número 1 que aparece, chave giratória do limpador e lavador de para-brisa. Número 2, terminal de conexão, Service Advisor. Número 3, tomada elétrica de 3 pinos. Número 4, interruptor de acionamento da buzina. Número 5, buzina. Número 6, motor do limpador de para-brisa. Número 7, luz do teto da cabine. Número 8, luz de alarme de ré. Número 9, tomada de para-choque. Número 10, tomada para implementos. Número 11, reservatório de bomba do lavador de para-brisa. E número 12, rádio de música. Falando dos acessórios da cabine, vamos falar sobre o rádio, tá? O rádio recebe tensão da alimentação de 12 volts através do circuito 92 e 198. Para a iluminação do mostrador e 032 para a energia do relógio. O circuito 032 é protegido pelo fusível F27. O circuito 158 fornece tensão à bateria do interruptor de luz quando esse é ligado, e o rádio está aterrado através do circuito 60, que também serve como um circuito de antena. Então, o rádio ele tem fusível de proteção F27, e o circuito de alimentação dele é o circuito 92 e o 158, tá? Como testar a alimentação do rádio? Com o multímetro, testar a tensão de alimentação no terminal 7 do circuito 32 conector de rádio. Com a chave de partida ligada,
a alimentação tem que ser 12 a 14,5 volts. E nos terminais 4 e 6 do circuito 092 do conector do rádio, com a chave ligada, a tensão de alimentação deve estar também presente entre 12 e 14,5 volts. Motor do limpador de para-brisa. O interruptor giratório número 1 do limpador tem 4 posições que comandam funções do motor do limpador. O motor é o número 2. Há também um botão ao centro do interruptor giratório para acionar a bomba do lavador de para-brisa. A bomba é o número 3. Então, ele tem 4 posições para a velocidade do limpador, além da posição de centro. Pressionando o centro, ele faz o acionamento da bomba do esguicho do limpador de para-brisa. Teste no motor do limpador de para-brisa. Use um multímetro digital para testar a tensão de alimentação no terminal D do conector do motor do limpador. Com a chave ligada, a tensão de alimentação no terminal D tem que ser entre 12,5 e 14,5 volts. Para demais verificações, consultar o manual. Teste do interruptor giratório do limpador de para-brisa. Use um multímetro digital para testar a tensão da alimentação no terminal B do conector interruptor 1 do para-brisa dianteiro, de acordo com as especificações. Chave de partida ligada, alimentação entre 12 e 14,5. 12,5 e 14,5. Outro teste do interruptor giratório é o teste de continuidade, tá? Se a tensão estiver normal, teste continuidade, tá? Com o multímetro digital, testar continuidade através do conector do interruptor do limpador de para-brisa dianteiro, de acordo com a tabela abaixo, tá? Então, a tabela ela mostra aqui que desligado, nenhum dos terminais deve ter continuidade com o terminal B. Na posição intermitente, o pino 1, ele tem continuidade com o terminal B. Na velocidade baixa, o pino 2 e o pino L tem continuidade com o terminal B. Na velocidade alta, o pino 3 tem continuidade com o terminal B. E pressionando o botão para a posição lavador, o pino B tem continuidade com o terminal 4. Então, essas são as posições do limpador, do interruptor do limpador, e o teste de continuidade. Se alguma das posições não estão de acordo com a tabela de continuidade, esse interruptor tem que ser substituído. Teste da bomba do lavador de para-brisa. Pressione o interruptor do lavador de para-brisa para acionar a bomba do lavador de para-brisa. Use um multímetro digital para testar a tensão de alimentação no terminal A do conector da bomba do lavador de para-brisa. Chave de partida ligada, a tensão de alimentação deve estar entre 12,5 e 14,5 volts. Buzina. A buzina recebe tensão de alimentação de 12 volts através do circuito 908 do interruptor da buzina, quando pressionado, e que faz parte do módulo da coluna da direção, coluna 3. O interruptor buzina recebe tensão da alimentação através do circuito 32, que é protegido pelo fusível F27. Quando o interruptor da buzina é pressionado, a tensão de alimentação é fornecida ao relé da buzina, K11, e fecha o relé que opera a buzina. Terminal A1
circuito para o terra. Terminal B1, circuito 908, é a alimentação que vem do relé. Teste da buzina. Pressione o interruptor 1 e verifique se soará a buzina. Use um multímetro digital para testar a tensão de alimentação do terminal no circuito 908 e o terminal do circuito 010 da buzina. A tensão tem que ficar entre 12,8 volts e 14,5 volts. O terminal 1A e 1B, entre os dois tem que ter a 12,5 e 14,5 volts, tá? Entre eles. Buzina de advertência. O propósito da buzina de advertência é alertar o operador sonoramente sobre possíveis problemas, bem como ser usada para fins de diagnóstico. A buzina de advertência recebe tensão de alimentação 12 volts através do circuito 972, no qual é protegido pelo fusível F23 de 10 A. Teste da buzina de advertência. Use um multímetro digital para testar a tensão de alimentação no terminal A do conector da buzina de advertência 1, de acordo com as especificações a seguir. Com a chave de partida ligada, a tensão tem que ser 12,5 a 14,5 volts. Verifique se a alta resistência e continuidade do aterramento no terminal B do conector da buzina de advertência, de acordo com as especificações, a resistência deve ser maior que 1 ohm. Se a resistência for menor que 1 ohm, eu substituo o equipamento. Tomada elétrica de 3 pinos, chamada de tomada de conveniência. Recebe tensão de alimentação 12 volts através do circuito 192 do pino A com a chave de partida ligada no circuito 262 no pino B, direto da bateria e com o circuito o circuito 010 do pino C, aterramento. Então, com a chave ligada, ela tem 12 volts no 192. Com a chave desligada, ela recebe direto da bateria no pino B do circuito 162. E do circuito 10, ela recebe o aterramento no pino C. Teste da tomada elétrica de 3 pinos. Utilize um multímetro digital para testar a tensão de alimentação no terminal BAT, circuito 262, com o conector da tomada de conveniência de acordo com as especificações a seguir. Então, com a chave ligada, 12,5, com a chave desligada, 12,5 a 14,4. Faça o teste da tensão de alimentação no terminal ACC, circuito 192, do conector da tomada de conveniência. Com a chave de partida ligada, ele tem que ter 12,5 a 14,5 e com a chave desligada, ele não deve ter tensão. Função da tomada elétrica para reboque. Tomada elétrica para reboque recebe sinais de luz de freio, das luzes indicadores de direção, das luzes de alerta e sinaleiras direita e esquerda. Sempre que for necessário utilizar o trator para rebocar algum acessório, é necessário que o mesmo possua o mesmo padrão elétrico para que as luzes de aviso possam funcionar junto com as do trator. O chicote ele vem já predisposto no equipamento, é só fazer a ligação na tomada do reboque. Solicite a ajuda de um auxiliar e peça que o mesmo acione os comandos na cabine. A cada ação pelo auxiliar
deve resultar um valor de tensão no pino correspondente à função selecionada. Então, no pino 1, selecionar a seta esquerda, tem que ter tensão 12 volts na seta esquerda. Pino 2 é acessórios, não vai funcionar. Pino 3 é o aterramento, então ele vai ter que ter somente o aterramento. Pino 4, seta direita, é o fio violeta, ele tem que ter tensão intermitente enquanto enquanto pisca a seta direita. No 5, sinaleira esquerda, cinza, então acendendo a sinaleira esquerda, ele vai ter tensão. No 6, quando pisa no freio, tá? Cada vez que acionar o freio, o fio azul, ele manda tensão para o pino 6. E no 7, a sinaleira direita, o cinza também, toda vez que tiver o acionamento, ela vai estar chegando uma tensão de 12 volts aí também. Alarme e luz de ré. Sempre que a alavanca de reversão estiver na posição de retrocesso, um alarme soará e a luz se acenderá. Cada vez que o operador engatar a alavanca no sentido de reversão na ré, além do alarme que soará para alertar que o equipamento está se afastando, o farol traseiro do trator também se acenderá, tá? Teste do alarme e luz de ré. Fixa uma presilha jacaré no olhar do circuito 539 no alarme de ré e opere o veículo em ré. Use o multímetro digital para testar a tensão da alimentação no olhar 539 do circuito de acordo com as especificações. Tá? Veículo operando em ré, a tensão de alimentação 12,5 a 14,5 volts. O veículo parado ou com alavanca de reversão no Parker, a tensão de alimentação deve ser 0. Identificação dos conectores do relé, tá? O 30, o fio que vem é o 536B, o 85, 535, 86, 536B, 87, 539 e 87A spare. Rede de barramento CAN. Todas as unidades de controle eletrônico enviam e recebem dados enquanto a chave de partida estiver ligada. Assim, as linhas de comunicação do CAN estão carregando continuamente os dados transmitidos. Dependendo dos dados, alguns são transmitidos com maior frequência do que os outros. Tá? Então, esse é o terminador, o barramento de CAN, onde que faz a conexão do diagnóstico e por onde trafega todos os dados do equipamento. Teste do barramento CAN. Utilize o multímetro para medir as tensões da CAN alta e CAN baixo, no terminal 1 do Service Advisor. Tensão da CAN A alta ou CAN baixa. Na CAN alta, o pino A e C deve ter uma tensão entre eles de 2,5 a 3,5 volts. Na CAN baixa, entre o pino A e o D, devemos ter uma tensão entre 1,5 a 2,49 volts. Se tiver algum valor diferente dessa relação, o tráfego de informações dentro do trator está comprometido. Tá? No conector, o pino A
ele vem do circuito 20, é o aterramento de ponto único, tá? Então, ele é um terra. O B do circuito 992 é bateria, ligado pelo fusível F28. Então, F28 estiver desligado, ele não vai fazer leitura, tá? No pino C, circuito 914, é CAN alta, chamada de CAN high. No pino D, circuito 915, CAN baixa, ou CAN low. No pino E, F e G, estão sempre abertos, tá? Não vai ter função no trator. E no H, 904, CAN alta do implemento, e no I, 905, CAN baixa do implemento. Então, se eu tiver com um implemento que usa rede CAN para comunicação com o trator, esses são os dois pinos de conexão.